tarde a todos, meus queridos, minhas queridas amigas e irmãos em Cristo Jesus. Obrigado por você estar acompanhando mais este culto nesse domingo da nossa Igreja Aliança Cristã e Missionária do Paraíso. Prazer sempre estar com vocês. E hoje nós estaremos compartilhando um pouco dessa palavra, da palavra de Deus. Vamos orar para nós começarmos esse momento? Pai, muito obrigado pelo dia, obrigado por esse culto, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pela graça, pela paz, pela felicidade que o Senhor traz aos nossos corações. Peço ainda que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas e também abençoando esse momento de reflexão na Tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dezembro, pois é, iniciamos o último mês do ano, desse 2020, um ano cheio de surpresas, né? Muitas vezes não tão boas, um ano cheio de situações novas, o chamado novo normal, né, que muitas pessoas estão vivendo aí. E hoje, na verdade, nós começamos esse mês, né, o primeiro culto do mês de dezembro, e dezembro sempre lembra algo, né? Dezembro é o mês do Natal. Nós passamos na igreja aí, nos últimos anos, sempre fazendo atividades bonitas, né? Coisas que nos alegraram muito o nosso coração. E esse ano, infelizmente, nós estamos nessa situação atípica, mas nem por isso nós vamos nos entristecer, porque dezembro é o mês do Natal, é o mês que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Ainda que hajam controvérsias em relação se foi realmente em dezembro que Jesus nasceu ou não, mas vamos deixar isso de lado. O que importa é nós estarmos olhando para o Natal como sendo uma época festiva, uma época de alegria, uma época de felicidade e paz. E hoje nós vamos estar meditando, então, aqui um pouco sobre as profecias a respeito de Jesus, certo? E eu quero começar essa mensagem que nós estamos intitulando de A Vinda do Descendente, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje no livro de Isaías, capítulo 11. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 10, na verdade começamos no versículo 1 já, né? E diz assim, conforme você pode inclusive ver aí na sua tela: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os inimigos. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Olha que palavras bonitas, né? Palavras maravilhosas, mas nós precisamos entender aqui o contexto, né? Para entendermos direitinho o que essas palavras significam. Então, Isaías viveu aí mais ou menos os 740 anos antes de Cristo, né? E eles estavam passando por uma situação muito complicada naquela época, porque os assírios, né? Eles estavam invadindo Israel, conquistando a terra, enfim, fazendo muitas coisas. E nesse mesmo tempo, Isaías traz essas palavras para o rei, e ele diz assim, ó: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Porque se você não está familiarizado com essas terminologias bíblicas, não se preocupe, eu vou explicar para você. Jessé era o pai de Davi, tá? O famoso Davi, lembra aquela história do gigante, né? Golias, Davi, aquele que matou o gigante, né? Que se tornou depois o rei
de Israel, o rei Davi. Davi, ele era, então, ele foi considerado o maior de todos os reis, o maior de todos os reis de Israel. E todos os que vieram depois sempre eram comparados a Davi, se eles eram melhores ou melhores não, né? Se eles eram piores ou se eles eram da mesma linha de Davi. Então, nesse caso aqui, o profeta está dizendo que um ramo, né, surgirá do tronco de Jessé. Lógico que isso é uma metáfora, né? Fazendo uma analogia aqui a uma árvore, e das suas raízes brotará um renovo. E a grande questão é o que é um ramo, né? O que é um renovo? Por que ele está usando esse tipo de terminologia aqui? E é interessante notar que na Bíblia existem exatamente duas palavras nesse texto aqui que dão uma ideia muito bonita, uma imagem muito interessante. Um pouquinho antes, se vocês lerem o capítulo 10 de Isaías, diz que a Assíria, ela estava chegando contra Israel e ela estava destruindo tudo, né? Eles chegavam, era um inimigo poderoso, eles tinham uma ótima máquina de guerra e eles destruíram tudo que tinha pela frente. E o texto fala que era como se eles estivessem cortando as árvores de um bosque, as árvores de uma floresta. Sabe como é que fica depois que você passa lá a serra em todas as árvores do bosque, né? Fica só aquele toco, né? Fica aquela parte para fora da terra e aquela imagem ela não é muito atrativa. Ela, na verdade, é uma imagem negativa, uma imagem de morte até mesmo, certo? Porque antes ali havia uma árvore grande, cheia de folhas e etc., galhos, e agora não tem mais, só tem aquele tronco, e aquele tronco simboliza como se fosse a morte daquela árvore. Quando você vê vários troncos, o que significa? Que toda uma floresta foi tirada dali. Provavelmente você andando nas ruas aí da sua cidade, você já deve ter visto esse tipo de situação, né? Quando a prefeitura vai lá e corta uma árvore que estava trazendo algum perigo, né, para a população, ou encostando nos fios elétricos, etc., eles vão lá e cortam, e fica aquele toco, tá? Então, o capítulo 10 está falando sobre esses tocos que foram cortados pela Assíria, as árvores que foram cortadas que viraram tocos, certo? E aqui no versículo 1, Isaías ele dá uma palavra profética de esperança para o povo de Israel. Está dizendo o seguinte, olha, ainda que a Assíria veio e cortou as árvores, inclusive ela está querendo cortar a árvore da realeza de Israel, por mais que eles tentem, isso não vai acontecer. Ou seja, eles não vão matar a realeza de Israel, eles não vão destruir a realeza de Israel. Por isso que nesse texto você está vendo aí, né, do versículo 1, diz assim, ó, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui, essas palavras, elas significam esperança. Essas palavras, elas trazem uma alegria ao coração de quem está olhando ali. Por quê? Porque imagina o tronco, né? Como você está vendo aí nessa foto aqui no cantinho, né? Aqui nesse cantinho. Você imagina o toco, e aí passa alguns dias, passa algumas semanas, e você está passando por aquela árvore de novo que foi cortada, e olha, e começa a aparecer um brotinho, né? Ali no meio, aquela coisinha verdinha, pequenininha, né? Talvez insignificante, perto do que a árvore era antes, mas o que acontece? Automaticamente, nós já pensamos o seguinte, essa árvore não morreu, não é? Então, ela está trazendo a vida depois de uma aparente morte da árvore. Em outras palavras, a árvore não morreu, ela continuou com as suas raízes, ela continuou com a sua vida. O que ela perdeu foi, logicamente, a parte de cima, que é muito importante, mas isso não aniquilou a árvore, não destruiu completamente. E aqui é o que o profeta está dizendo, que dessa árvore que aparentemente estava morta, Deus vai trazer um broto, vai trazer aquela folhinha pequenininha, saindo, né, no tronco. E muitas vezes, olhando para aquilo, você acha, isso aqui não vai dar nada, isso daqui é uma coisa muito pequena perto do que a árvore era antes. Só que o que Deus está dizendo é que isso irá renovar, estará fazendo um renovo, né, para a vida daquela árvore, e aquela árvore iria
renascer. Então, é muito interessante isso, certo? Que nós venhamos a entender essas palavras da profecia, dizendo que, por mais que a situação esteja complicada, difícil, desesperadora, no final, Deus irá fazer com que a árvore se renove. Mas que árvore específica ele está falando aqui? Ele está falando da árvore de Jessé. É como se fosse, né? Nós chamamos de árvore genealógica, não é? A gente usa essa expressão para falar dos nossos antepassados, né? Da nossa família, nosso avô, bisavô, tataravô, etc. E o que ele está dizendo aqui é que essa família de Jessé, né? Que é o pai de Davi, que depois gerou Davi, que depois vai gerar Salomão, depois vai gerar Roboão e todos os outros reis que virão depois. Essa família, ela não ficará sem um descendente real. Olha que legal isso daqui. Então Deus está prometendo que, de alguma forma, da família de Davi virá um descendente que se assentará sobre o trono de Davi. Então não é porque o inimigo estava lá, que ele estava destruindo todas as coisas, que Deus iria abandonar o seu povo e iria aniquilá-lo. Pode ser que a árvore foi cortada, mas as raízes ainda estavam lá. Certo? E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que, inclusive, é mencionado a raiz de Davi. Ou seja, lógico que Davi não tinha uma raiz, né? Mas é uma metáfora para mostrar essa árvore que Deus havia constituído na família de Davi. E olha só. Então, outra coisa também que é interessante nesse texto aí, diz assim, ó, com suas palavras... como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a sua faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Lembra que ali no começo nós falamos, né, no versículo 1, que Deus iria fazer brotar, né, do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo, tá? No versículo 1. Aqui ele já está dizendo uma coisa muito mais profunda. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que esse descendente, ele será tão importante, mas tão importante, que as nações virão e buscarão a esse descendente de Jessé, ou descendente de Davi, como vocês quiserem. Então, esse homem é importante. Essa pessoa que virá, além dele ser um rei, além dele ser uma pessoa extremamente importante, né, num nível político, num nível social e tudo mais, mas ele não será somente para Israel. Ele será importante na história das outras nações, dos outros povos, e no final das contas, logicamente, da humanidade. E aí fica a pergunta, quem será que é essa pessoa tão importante que é o descendente de Davi? Ele tem uma descendência real. Real no sentido de rei. Então, ele é descendente de um rei. Consequentemente, ele é um rei, porque a monarquia ela não foi revogada por Deus. Ele continua aceitando e trabalhando com a monarquia em Israel. Mas esse rei, esse monarca, não servirá apenas para Israel, mas também para todas as nações do mundo. Olha como isso é amplo. Então, quer dizer que esse cara que está vindo aí, essa raiz de Jessé, que Isaías está falando aqui na Bíblia, ele é alguém muito importante. Agora, outra característica, meus queridos, desse ramo, ou então desse tronco aí que está renascendo, é que esse tronco, ele foi plantado por Deus. Isso mesmo, não foi qualquer um que plantou esse tronco, ou essa raiz, ou esse broto, esse renovo. Veja bem o que diz lá em Isaías 60, versículo 21, também falando, né, usando esse mesmo tipo de vocabulário. Olha que está escrito num outro texto, bem mais para frente ali em Isaías, diz o seguinte, ó. Então todo o seu povo será justo. O povo de quem? Desse que é o descendente de Davi, desse homem importante. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Olha que interessante, ele está dizendo que ele vai possuir toda a terra aqui, né? E ainda é para sempre. Então é uma coisa que tem poder. Ele que fez isso, que é o rei,
ele é o renovo que plantei. E aí é uma análise gramatical aqui simples, né? Deus está falando. Então, quem foi que plantou esse renovo? Deus. Deus disse, eu plantei o renovo, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Você consegue perceber como é importante isso daqui? O descendente de Davi, aquele que se assentaria sobre o trono, que viria, né? Ele seria alguém que não estaria no trono, que não seria exaltado, que não faria as coisas todas sem com que Deus o tivesse habilitado, sem que Deus desse para ele essa possibilidade. Você está vendo como isso é importante? Porque é Deus que está colocando, não é homem, não são pessoas, não é um golpe de Estado, não é uma reviravolta na política, não foi uma eleição, né? Foi e é Deus que colocou essa pessoa sobre o trono, né? E os povos virão até ele, as pessoas se achegarão até esse rei para pedir conselhos, para se submeter e etc. Se nós lemos os outros versos em Isaías, nós vamos, e outros livros mais, mas a gente está falando de Isaías aqui, você vai perceber que esse livro está repleto de referências a respeito desse renovo. Aliás, a palavra renovo ocorre basicamente aqui no livro de Isaías, certo? Então, o que a gente falou? Renovo era aquele tronco, né? Quando o tronco tinha sido, a árvore tinha sido cortada e ficou o tronco, o renovo é aquela plantinha que está nascendo da própria árvore, né? Que está voltando a viver, está voltando à vida. E aqui isso representa o nascimento, né? Esse renovo significa o nascimento dessa pessoa super, mega importante. Nós sabemos quem é essa pessoa, nós sabemos o nome dela, nós sabemos quando ela viveu, como ela viveu, o que ela disse, o que ela fez, porque é basicamente disso que trata a Bíblia. A Bíblia está sempre apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que se manifestou aqui nesse mundo, em carne, ele veio, ele encarnou, ele esteve entre nós. E João vai dizer que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, aquele que veio de Deus. Jesus Cristo, ele é o cumprimento dessa palavra profética de Isaías. Isaías, ele fez várias profecias e nós não vamos poder aqui analisar todas elas. Creio que ao longo desse mês nós vamos ver outras profecias sendo colocadas, mas eu decidi iniciar aqui justamente por quê? Porque trata dessa falta de esperança que havia em Israel. Tá? Quando o Isaías está escrevendo isso daqui, a mão de Deus, claro, mas ele está escrevendo, a situação estava complicada, as pessoas estavam desesperançosas, estavam sem alegria, sem esperança, sem poder ver um amanhã, e eles estavam, então, precisando dessa palavra, desse consolo, né, vindo de Deus. E Deus diz, eu vou trazer um descendente de Davi, que eu vou colocar lá, e ele irá reger, ele irá comandar a nação de Israel. E não somente isso, ele também irá comandar, cuidar de povos, de línguas, de raças, de nações, de todo o mundo. E as pessoas virão até ele, buscando a sua face. E ainda diz que o seu reino, ele será um reino eterno, será para sempre. Veja como são importantes essas palavras. Que rei foi que viveu tanto tempo? Qual será que foi o rei que mais teve tempo? O pessoal fala aí da rainha da Inglaterra agora, né? Que está aí com já décadas e décadas como rainha, e todo mundo impressionada com essa rainha que tem uma longevidade muito grande.
Você consegue imaginar o que será esse rei que os seus dias não terão fim? O seu reinado é eterno. E aí, essas palavras que vocês viram aí falando sobre a eternidade do reinado desse prometido, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 14, onde Deus está falando com quem? Davi, com o rei Davi. E ele está dizendo que o descendente dele se assentará sobre o trono perpetuamente, ou seja, eternamente. Puxa, mas quem é a pessoa que consegue viver eternamente? E aí, nós precisamos entender quem é essa pessoa. E essa pessoa não é ninguém outro a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo com toda a sua humildade, com todo o seu despojar, né, da sua glória, e ele veio cumprir justamente essas palavras de Isaías que nós lemos aqui. Ele nasceu, né, lá em Belém, foi colocado numa manjedoura, né, um lugar onde que os animais ali comiam, e ele nasceu humildemente, apesar de ser o rei, e ele vai ser o rei desse mundo, o rei do universo, ele irá comandar todas as coisas, mas ele nasce daquela forma. Por quê? Bom, aí nós teríamos que estudar mais a fundo, né, para entendermos o porquê. Agora, fazendo uma comparação com essa metáfora que Isaías está colocando aqui, como você pode ver ali, né, nessa foto aqui nos slides que a gente passou antes, quando você olha aquele broto, né, aquela plantinha nascendo daquela árvore, você não consegue visualizar, na verdade, o tamanho que a árvore irá ficar. Porque a gente fica olhando para o tamanho daquela flor, aquele pedacinho ali, aquelas folhas verdes, né, pequenininhas, os galinhos tão finos, e a gente diz assim, puxa, quem viu essa árvore aqui era grande, mas agora eu estou vendo só um pedacinho aí que qualquer um pode tirar. Ou seja, aquele broto ele nasce frágil, fraco, pequeno, né? Mas dentro deles já está correndo a vida. E essa vida vem da onde? Vem das raízes. E quem foi que plantou essa raiz lá? Foi Deus. E nesse caso, quando Jesus ele vai ministrando, depois, né, que ele cresce, ele se torna adulto, tudo mais, ele começa a pregar o evangelho e curar pessoas, e ressuscitar os mortos, e fazer grandes milagres em todos os lugares, trazer consolo, admoestações também, né, tem horas que Jesus, ele fala mais sério. Então, ele vai crescendo. Só que essa árvore, ela vai crescer tanto, que ela não tem fim. Ela será uma árvore que irá tomar conta do mundo inteiro. Os ramos crescerão e a sua folhagem será a sombra de todas as nações. Essa é uma metáfora, inclusive, que nós encontramos na Bíblia também, né? Então, nós podemos ver que Jesus, ele começa humildemente. Por isso que ele nasce lá em Belém de uma forma bem humilde. Ele podia ter nascido num palácio, ou então ele poderia simplesmente, né, ter descido, né, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, e vindo para esse mundo para reinar. Simplesmente chegar e dizer, agora quem manda aqui sou eu, pronto e tal, né? Me obedeçam, senão eu vou acabar com vocês. Mas ele podia ter feito isso, porque isso aqui pertence a ele. Então ele é o dono de tudo. Mas o que ele fez? Deus o mandou o seu filho como um broto de uma árvore cortada. E ele vai crescendo. E ele vai crescendo, até o ponto de um dia tomar toda a terra. O que nós podemos aprender, meus queridos, com essa meditação, com essa palavra hoje? O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é que Jesus, ele é a única solução para o mundo em crise. Lembra que eu falei lá no início que quando Isaías ele está profetizando aqui
nesse texto, o mundo estava em caos, o Israel, principalmente, estava sendo destruído, né? Eu falei que no capítulo 10 de Isaías fala como se eles estivessem cortando todas as árvores da floresta, isso dando a ideia de morte, dando a ideia de destruição e tudo mais. E é nesse contexto que Isaías diz, calma, Deus vai resolver tudo. Ele tem a solução. E a solução está onde? Está nesse renovo, nesse broto que ele irá fazer nascer dessa árvore que aparentemente estava morta. Então, Jesus, que é esse broto, né, que é o renovo, ele é a única solução para um mundo em crise. Aliás, hoje nós estamos vivendo num mundo em crise. Nós estamos vivendo numa crise sanitária, nós estamos vivendo numa crise econômica, numa crise espiritual, emocional e psicológica, e todas as outras crises que podem existir, claro. Então, mais do que nunca, a mensagem de Jesus sendo como sendo a única solução para o mundo em crise, ela é válida hoje. A mensagem do Natal é, sim, Jesus veio. Sim, Jesus, ele é a esperança. Sim, Jesus é o único que pode solucionar a crise, não somente minha e sua, pessoal, da nossa família, né, da comunidade onde nós vivemos, mas ele é o único que na prática será a solução verdadeira para o mundo inteiro em crise. Quanto mais passa o tempo, mais perto nós estamos da volta de Jesus. Tem se falado muito sobre isso, né, sobre o final dos tempos, a volta de Jesus e etc. Eu não sei quando isso vai acontecer. Jesus disse que não cabia a nós ficarmos conjecturando quando isso iria acontecer, mas ele sempre disse, estejam preparados. Hoje nós temos que estar preparados, porque Jesus voltará. E isso inclusive, é uma das bases da nossa denominação, da Aliança Cristã Missionária, Jesus Cristo, o Rei vindouro, aquele que virá. Não há dúvida, ele vem. Ele vem porque ele vai consumar o seu reino aqui. E ele fará com que essa árvore ela tome todas as nações. Na primeira vinda, Jesus veio para morrer pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Mas ele prometeu que ele voltaria. E que ele disse que quando ele voltaria para reinar. Porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 19. Então, Jesus é a única esperança para esse mundo em crise. E não somente o mundo inteiro, mas para a crise que eu e você vivemos. Diariamente, no trabalho, na família, dentro do nosso coração. Ele é a solução para toda e qualquer crise. Jesus também, ele é aquele que cumpriu profecias e promessas de Deus. Jesus cumpriu cabalmente, literalmente, as profecias do Antigo Testamento. Ele cumpriu aquilo que Deus tinha prometido. Deus disse, eu mandarei um renovo. E lá em Isaías 53, o mesmo livro de Isaías, né, diz que por causa do sacrifício de Jesus, nós temos a redenção. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós temos perdão dos nossos pecados. Nós vemos em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o cumprimento de todas as profecias. E se ele cumpriu a profecia no passado, né, trazendo o renovo, trazendo esse broto que nasceria dessa árvore cortada, pode ter certeza de uma coisa. Ele vai cumprir todas as outras profecias que ainda precisam ser cumpridas. Ou seja, Jesus volta. Jesus estará instaurando o seu reino. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o prometido. Ele é a esperança das nações. Ele é a alegria dos povos. E o terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui é Jesus sendo certeza que nos guia na escuridão. Se nós vemos o capítulo um pouquinho mais para frente, né, de Isaías, já quase no final do livro de Isaías, no capítulo 60, especificamente, né,
fala que Jesus, ele é aquele que traz a luz. Versículo 2. Olhe, 60, versículo 2. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Está falando aqui de Jerusalém, mas de uma Jerusalém onde Jesus está reinando. Os povos que estavam na escuridão, nas trevas, eles verão luz. E existem outros textos ainda, dentro do livro de Isaías, que prometem luz para os povos. Jesus, ele é aquele que trará luz. Se você está vivendo momentos de trevas no meio dessa pandemia, dessa situação, ou até mesmo nem precisamos mais falar de pandemia, porque não precisa de pandemia para nós estarmos em dificuldades, basta estarmos vivos, nós sempre passamos por problemas e por dificuldades. Eu quero dizer o seguinte, que Jesus, ele é a certeza que está nos guiando pela escuridão. Por quê? Porque ele foi o prometido, porque ele é a solução para todas as situações difíceis da vida. E se ele cumpriu no passado as promessas de Deus, com certeza ele tem poder para fazer manifestar a sua glória na sua e na minha vida, porque ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que foi prometido, aquele que estava lá fazendo reconciliação entre Deus e os homens. É interessante que esse ano foi um ano de muitas dificuldades. Infelizmente, muitas pessoas perderam a sua vida por causa de doenças, entre elas, coronavírus. Mas isso só demonstrou a fragilidade da nossa vida. Um pequeno vírus, microscópio, que muitas vezes não consegue nem se ver no microscópio, é capaz de destruir a vida. O que será que um Deus poderoso pode fazer na sua vida? Esse ano nós tivemos tantas coisas acontecendo e eu, particularmente, junto com a nossa família, nós passamos por inúmeras dificuldades, questões financeiras, como eu acredito que muitos tiveram situações complicadas nesse ano. Nós ficamos aí um bom tempo sem recebermos salário, e acho que muitas pessoas passaram por essa situação, mas uma coisa que, quando começou toda essa problemática, eu disse, eu vou confiar em Deus que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Eu quero testemunhar agora, no final desse ano, né, de 2020, que para muitos foi muito difícil, que talvez seja um ano que você queira esquecer na sua vida. Eu quero dizer que eu louvo a Deus por Ele ter sustentado a minha família. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou faltar nada. Eu louvo a Deus porque Ele supriu muito mais do que eu merecia, do que a nossa família merecia. Eu louvo a Deus porque em todas as situações Ele foi fiel. Apesar da minha falha e dos meus erros, Ele foi fiel. Quando eu estava triste, Ele me alegrou. Quando eu estava abatido, Ele me levantou. Quando eu estava a ponto de desistir, Ele veio e me deu um abraço. Quando eu quis olhar para trás, Ele me apontou para frente. Jesus esteve comigo esse ano. Ele foi a minha esperança. Ele foi meu único baluarte no meio de tanta dificuldade e de tantos problemas. E eu não quero ficar aqui contando de coisas ruins que aconteceram, eu não quero contar aqui das coisas difíceis, de como foi complicado, porque isso pode transparecer, né, que a gente está mais ligado nos problemas do que em outras coisas. Eu quero salientar para vocês, que sim, houveram e existem problemas até hoje. Mas Deus tem cuidado. Deus tem nos ajudado. Deus tem alimentado a nossa família, cuidado de nós. E eu quero que nesse momento que nós estamos falando sobre Natal, você coloque isso dentro do seu coração.
A nossa esperança está em Jesus. E aqui eu quero concluir dizendo que a nossa esperança é uma esperança que espera. Espera no sentido não de ficar parado, deitado, né, esperando algo acontecer. Não. É uma esperança que espera que algo irá acontecer. Até parece redundante, né, dizer esperança que espera, mas muitas vezes nós não entendemos essa questão. Ela tem a certeza, é uma esperança que tem certeza. Não é um devaneio, não é um desejo, é uma certeza. Jesus é a nossa certeza. Ele é a própria renovação da alegria da minha e da sua vida. Ele é a luz para o mundo. E essas são as profecias do nascimento de Jesus, que ele iria trazer esperança, alegria e luz. Isso é o Natal. O Natal não são presentes, o Natal não é Papai Noel, acho que você já sabe disso, né? Natal não é simplesmente você estar reunido com a família. Natal não é aquele clima de natalino, simplesmente, né? Ou o comércio. Natal é a renovação da esperança em Jesus. Natal é a renovação da alegria. Natal é a renovação da luz do nosso Senhor em nossas vidas. Que você possa refletir agora o que foi 2020. No último mês, nós passamos já aí 11 meses, né? Estamos no último mês. Como foi 2020 para você? Você confiou em Jesus? Você se entregou? Você pode perceber que ele cuidou da sua vida, você pode perceber que ele esteve sempre ao seu lado e que muitas vezes, no momento que você não conseguiu caminhar, ele te carregou? Jesus estava e sempre estará com você. Basta apenas você chamar, basta apenas você clamar, basta apenas você dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, como disse aquele cego de Jericó. Filho de Davi, raiz de Davi, aquele que foi prometido, tenha misericórdia de mim, me salva, me ajuda. Jesus me dá alegria, Jesus me dá esperança, Jesus me ilumina, Jesus nasce no meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o restante desse domingo e a sua semana. E que essa esperança, essa alegria e essa luz esteja sempre acompanhando o seu coração. Não apenas agora, que é Natal, mas em todos os dias da sua vida. Até que ele volte. Até que nós possamos estar com ele, finalmente, juntos, em alegria e em regozijo, para todo sempre, porque ele reina e ele reinará eternamente. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela esperança que o Senhor nos dá e renova em Cristo Jesus. Obrigado pela felicidade de estarmos sempre contigo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e abençoado, e tem, Senhor, feito com que, apesar desse ano de 2020 ter sido um ano muito difícil para tantas pessoas, o Senhor está conosco. Pai, obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua proteção, que muitas vezes nós nem vimos, mas o Senhor estava lá. Senhor Jesus, te louvamos, te exaltamos. Espírito Santo, nos dê sempre ousadia para falarmos desse amor, dessa alegria, dessa esperança, dessa luz que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe e tenham uma ótima semana.